Começo o programa de hoje falando sobre soja, sobre efeitos do relatório de oferta e demanda e principalmente como que o mercado tem reagido a esses números, que são números, de acordo com o último relatório, altistas. Só para trazer ali o contexto para o nosso telespectador, esse relatório apresentado na quarta-feira e que você conferiu ao vivo aqui pelo canal do Boi, ele trouxe principalmente uma revisão sobre os números na América do Sul, sobre Brasil, sobre Paraguai e Argentina. Números que foram revisados para baixo, mas que sabemos aqui pelas instituições privadas, as empresas privadas que fazem os levantamentos, devem reduzir mais nos próximos números que serão apresentados nos meses que virão. Para falar a respeito deste tema e principalmente dos impactos no mercado, eu converso com Aaron Edwards, ele que é consultor e analista de mercados, está nos Estados Unidos, é norte-americano, e fala conosco a respeito deste tema. Aaron, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como que você avalia esses números? Como que você classificou os números do último relatório de oferta e demanda e essa redução nos estoques e na produção global? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Com certeza era esperado alguma redução na produção do Brasil em função de todas as dificuldades de produção com a seca e tudo, especialmente no sul. O que surpreendeu foi o tamanho dessa redução. Tirar 5 milhões de toneladas em relação à estimativa passada foi um ajuste maior do que o ajuste da Conab e foi um ajuste maior do que o USDA costuma fazer. Então, realmente, essa foi a notícia que mais surpreendeu do relatório. De cara, é altista. O que preocupa um pouco é que os mercados não subiram com essa notícia altista. Ou seja, a movimentação de preço veio na expectativa do ajuste e não no ajuste em si. Indo para frente, o pessoal em Chicago está de olho. Agora, a atitude é a seguinte: olha, a quebra de safra no Brasil não é mais novidade. O que pode surpreender é a Argentina, que está muito quente e está seco, e o USDA não reduziu muito a produção da Argentina ainda. Então, ajustes que seriam mais altistas, de olho na Argentina, estão esperando chuvas nessa próxima semana, tem feriadão, assim, segunda-feira o mercado não abre e tem muita cautela, por isso essa volatilidade na movimentação hoje. Mas o preocupante para preço é que teve a movimentação, teve a notícia altista e o preço recusou em mais alto, ou seja, estava precificado antes do relatório. Aaron, sobre essa questão da precificação, né, ela acabou tendo esse cenário, né, de valores a serem remunerados antes, principalmente em Chicago. Chicago hoje tem tido influências maiores de outros cenários, principalmente sobre o cenário do mercado financeiro, que teve números apresentados principalmente aí nos Estados Unidos, talvez um pouco mais negativos em relação à economia? Sim, para pensar na movimentação de preços, tem que pensar nos fundos especuladores. O que os especuladores estão fazendo? Essa alta no preço do milho que nós estamos carregando já há mais de um ano, você tem a posição comprada dos fundos extremamente alta. A soja chegou a 0, ou seja, os especuladores não estavam nem comprados nem vendidos. E nessa última subida de preços, os especuladores que carregaram o preço para alto. A grande pergunta é se algum outro bem vai atrair a atenção desses investidores e eles vão sair das commodities. E de olho na inflação nos Estados Unidos. Aqui está com pressão inflacionária, estão comprando commodities, dando preferência para commodities agrícolas, mas, por exemplo, um aumento na taxa de juros por aqui poderia tirar esse capital do mercado e o preço despencar, e isso não tem nada a ver com o quadro fundamentalista, isso tem a ver com a questão financeira. Então, é muito importante para quem acompanha preço, acompanhar a economia norte-americana, porque eles podem tirar esses fundos das commodities e isso derrubar preço independente do quadro fundamentalista. Então, excelente colocação sua.
Aaron, continuando aí sobre os fundos, sobre os investimentos e principalmente o mercado financeiro, né? E os números que têm sido apresentados nos Estados Unidos, do setor financeiro, da sua economia, somados também a outros fatores como petróleo mais elevado, ali sendo negociado próximo ali à marca de US$ 80 por barril. Temos também um dólar que durante essa semana, principalmente no Brasil, por exemplo, ele acabou tendo uma desvalorização. O real que valorizou frente ao dólar, desvalorizou frente ao real, mas o dólar caiu frente a um pacote de moedas. Organizando esse cenário, claro que o dólar continua muito bem remunerado, né? Continua com valores mais altos. Considerando esses fatores, mercado financeiro, petróleo, a demanda sobre soja e também essa questão do dólar, como que o mercado deve andar a partir de agora? O quadro fundamentalista é favorável para preço. O que eu quero dizer com isso? Estamos com estiagem, já teve a quebra no Brasil por seca, mas ainda tem a safrinha de milho por vir. A Argentina está tendo dificuldade com a produção. Emendando essas histórias, quando o Brasil tiver com milho safrinha pendoando, aí já começa o plantio por aqui de milho, de soja, expectativa de ajuste de área em função dos insumos altos. Então, o quadro fundamentalista todo favorece preço. Isso é a notícia animadora. O que tem que ter cautela é que nós estamos tendo, como nós vimos hoje, o quadro fundamentalista saiu o relatório, favorece preço, mas o preço está despencando. Então, tem que tomar cuidado se esses grandes fundos vão, digamos, punir as commodities em prol de outros investimentos. E isso é uma palavra de cautela. Então, não fica de olho só focado no quadro fundamentalista, que é altista, isso é muito bom. Mas tem que ficar de olho nas finanças. E eu diria que não é motivo nem o dólar, nem o quadro econômico atual, não é motivo de alerta ainda. Mas com certeza tem que ficar de olho para ver se nós estamos tendo um shift, uma mudança nessa conjuntura. Está cedo para falar que mudou e que os fundos estão saindo das commodities, mas tem que ficar de olho nesse cenário. Aaron, para encerrarmos a nossa entrevista, você conhece bem aqui a produção brasileira, principalmente no Mato Grosso, e aqui o produtor brasileiro, ele tem tentado segurar ao máximo a sua oleaginosa, a sua soja, em relação às posições de venda em relação à sua produção. Primeiro que ele acredita que sobe mais, e ele acertou se comparado ao ano passado, e outra que ele estava muito focado com seus problemas no campo. O que você diria para esse produtor em termos de estratégia? Como que ele deve comercializar essa produção? Eu costumo falar que nem toda soja na fazenda é igual do ponto de vista de comercialização. Na minha concepção, soja disponível da safra passada já era para ter vendido. Soja que você se sentia confortável em fixar o preço, na última subida, antes do relatório do USDA, estava fixando esse preço. A soja que você tem capacidade de guardar, de ser paciente, de esperar, armazenar por conta ou a baixo custo e ser paciente, nem que tem que esperar 3, 6, 9 meses, essa soja pode ficar tranquilo na minha concepção. Ainda tem muita história pela frente com a safra norte-americana, costuma ter uma alta ali no período de maio e junho, ainda tem incertezas com inflação, com câmbio. Então, não é um momento de desespero, mas tem que tomar cuidado com as vendas e ser estratégico nas vendas e aproveitar as oportunidades. Não trata toda a soja como sendo igual. Soja que tem prazo para entrega, tem que respeitar o prazo. Soja que você pode esperar bastante tempo, tanto financeiramente quanto de condição do grão, aí é outra história.